Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Sou Kátia Ebert, mãe de 3, e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Seja bem-vindo ao episódio número 15. Não, desculpa, número 16 da série Mães e Pais Expert. O tema do nosso episódio de hoje é como ter calma com os filhos na quarentena. Deixa eu ver quem tá entrando aí. A Berenice Casper. Tudo bom? Deixa eu dar um oizinho. A Carol Dias. Oi, linda, tudo bem? Tá legal o som, tá legal o volume, tá tudo certo? Vocês estão me escutando? Às vezes a conexão não é muito boa, né? Então, gente, eu recebi muitos relatos, muitas reclamações de mães e pais que estão em casa com problemas com os filhos em relação assim a ter calma. Os filhos querem comer o dia inteiro, os filhos querem ficar no computador o dia inteiro, no celular o dia inteiro. As professoras mandam as lições pela internet e é muito difícil fazer o filho ficar paradinho para fazer as lições. É uma época desafiadora, com certeza. Então, assim, a minha tarefa, a minha contribuição, né, um pouquinho que eu posso ajudar é dar umas dicas para você mãe, para você pai, que está em casa passando por essas situações e várias outras situações. Até podem deixar perguntas aqui, né? Por exemplo, outra situação é quando os pais identificam que já acabaram as ideias para fazer as brincadeiras, né? Acabaram as ideias para fazer as brincadeiras e agora? O que eu vou entreter, o que eu vou distrair meus filhos? Não podem brincar com os amiguinhos, não podem sair muitas vezes no play do prédio, não podem fazer nada, né? E ficar em casa com a criançada em época de escola é bem difícil. Então eu tenho umas dicas aqui para você mãe, para você pai, manter a calma nessa época aí de quarentena com os filhos. O que eu acho que a gente precisa parar para pensar? É difícil nós pais, pai e mãe, ter calma numa situação dessas, em que o futuro é incerto, a gente está com problemas financeiros aí de todas as naturezas e a saúde tá num momento delicado que a gente precisa cuidar, que a gente, quando vai no supermercado comprar alguma coisa, a gente fica com medo, é medo por tudo que é lado. Então, a gente precisa encher o nosso coração de amor, de esperança. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Isso não é fácil, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. Como que a gente vai conseguir ter otimismo numa situação dessa? Existem alguns artifícios que a gente pode e deve usar. Por exemplo, evitar um ambiente negativo, evitar um ambiente de notícias, nós não vamos conseguir resolver os problemas se ficarmos escutando as notícias o tempo inteiro. A gente não vai resolver os hospitais lotados, a gente não vai resolver aquela condição daquela pessoa que não quer ficar em casa, que não quer se proteger, uma pessoa que coloca outras pessoas em risco. Todas essas coisas, se nós ficarmos sabendo, se nós ficarmos nos envolvendo com situações que nós não temos controle, vai gerar uma ansiedade, uma preocupação, uma energia negativa e não vai ser benéfico, não vai ser produtivo. E a gente acaba passando para os nossos filhos essa energia negativa. Tinha uma época que meus filhos ainda moravam comigo, porque hoje em dia meus filhos não moram mais comigo. Eles, antes da gente sair para a escola, eu saía para trabalhar e levava eles para a escola. Eu olhava um jornal local que tem aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Bom Dia Rio Grande.
Para eu chegar no meu trabalho, eu moro em Esteio e trabalhava em Porto Alegre. Eu pegava uma BR que quando tinha algum acidente, alguma coisa, aquela BR trancava. Então eu olhava esse jornal e eu chorava de tristeza, de preocupação quando tinha enchente, quando tinha assalto, quando tinha coisa assim. Meus filhos diziam: mãe, pra quê que tu fica olhando essas coisas se tu fica mexida com isso? E aquilo realmente, eu já começava o dia arrasada de tanta desgraça. Chegou uma época que eu comecei a escutar eles mesmo e disse assim: não, eu vou pegar a informação do trânsito pelo Waze, por um aplicativo, por qualquer outra coisa, mas eu não vou ficar mais olhando essas notícias que me passam uma coisa ruim. E eu passava essa coisa ruim para eles. Então o café da manhã, que era uma coisa super legal, ficava um café da manhã pesado, porque a gente olhava aquelas notícias, eu olhava, eles não estavam nem aí, entendeu? Eu olhava e eu ficava me contaminando com aquela energia. Então eu dei ouvidos para eles e realmente parei de olhar. E foi nessa época que eu parei de olhar Jornal Nacional, parei de olhar jornais pesados, assim, de notícias pesadas. Então eu procurava me informar através de outras fontes. E isso foi deixando o meu dia mais leve. Então, assim, uma das alternativas para a gente ter uma energia boa para passar para os nossos filhos, para ter calma para passar para os nossos filhos, é a gente realmente tendo fontes de informação reais, fontes de informações suficientes, não o dia inteiro. Desculpa, não ficar o dia inteiro olhando notícia, olhando jornal. Então, assim, a gente olhando, vendo o canal do YouTube, a gente seguindo o Instagram de algumas pessoas que a gente acha que são pessoas que passam informações relevantes pra gente, isso dá um gás, dá uma energia positiva. Então, assim, pra gente passar uma coisa boa pros nossos filhos, a gente precisa ter essa coisa boa dentro da gente. Mesmo estando com uma preocupação tremenda por causa de tudo isso que a gente está acontecendo, mesmo assim, a gente precisa ter essa força, ter essa garra para passar uma coisa legal para os nossos filhos. Então, assim, mas como, Kátia, que eu vou ter calma? Como que eu vou ter positividade para passar para o meu filho? A gente olhando o que as outras pessoas estão dizendo pra gente fazer. Por exemplo, tem pessoas que fizeram tal coisa e deu certo. Eu vou seguir aquela pessoa, eu vou dizer o que aquela pessoa tá, eu vou fazer o que aquela pessoa tá me dizendo pra fazer e eu vou fazer um teste, ver se realmente dá certo. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Meditação é uma coisa que a gente pode fazer que funciona muito pra gente ter calma, pra gente ter uma energia positiva. Olha só, falando em meditação, eu acho que o Léo entrou. Léo, meditação funciona ou não funciona? Diz aí. Mas, Kátia, eu nunca meditei, eu nunca fiz a meditação, eu nunca pratiquei. Como é que eu vou meditar e como é que eu vou passar isso para os meus filhos? Tem vários sites, eu tenho vários vídeos aí dando umas dicas do jeito que eu acho que é. Se concentra, respira fundo, foco na respiração, foco na energia positiva que o universo pode te passar. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas conforme a gente acha que é certo, de um jeito genuíno, de um jeito natural, de um jeito espontâneo. E a gente chama os filhos: filhote, vamos meditar com a mãe. Ai, a mãe tá louca agora, quer meditar. Então, assim, no início parece estranho porque não é comum da gente, não é comum do dia a dia. Eu comecei a meditar tem 1 ano, 2, eu acho. E eu ainda não tenho isso com uma prática muito forte, assim, de ficar meia hora meditando. Eu ainda não consigo, mas eu quero conseguir. Então, todos os dias eu medito, eu respiro. Agora, de noite, aqui em casa, eu tô fazendo com a minha mãe. A gente não liga o Jornal Nacional e a gente liga a meditação do Tadashi às 8 horas. Mesmo que a gente não esteja paradinha, mesmo que a gente esteja jantando, coisa assim, a gente liga e eu digo: mãe, respira fundo. E ela já tá entrando na onda, sabe? Então, assim, meditar é uma coisa super importante para
pra gente encher o nosso coração de amor. Quando a gente começa a respirar fundo, o nosso cérebro, as nossas células, o nosso sangue circula melhor, tudo funciona melhor. Mesma coisa quando a gente faz uma atividade física, uma energia, alguma coisa, a gente agita e o sangue circula melhor no organismo, a gente produz os hormônios da felicidade, até meditando, a gente produz os hormônios do bem-estar. Então tem coisas que a gente pode fazer, que a gente deve se apaixonar pelo processo. A gente deve se apaixonar pelo processo de passar uma coisa boa para os nossos filhos. Como que a gente vai se apaixonar por um processo no meio desse caos? A gente precisa pensar que o que estamos vivendo dentro da nossa casa, nesse momento, é mais saudável a gente pensar que é o nosso universo, que a gente pode construir o universo dentro da nossa casa. Kátia, como é que eu vou parar de pensar naquelas pessoas que perderam o emprego, naquelas pessoas que não têm o que comer, naquelas pessoas... Eu sempre penso, eu preciso pensar no que está ao meu alcance, no que eu tenho controle. Se eu não estou conseguindo dar uma sensação legal para o meu filho que está em casa, se eu não estou conseguindo dar uma paz e resolver aquela angústia do meu filho, que ele está irritado, ele está fazendo birra, ele quer comer o dia inteiro, ele não quer comer o dia inteiro, ele quer a endorfina que aquele chocolate vai produzir no organismo dele. E a endorfina a gente pode produzir meditando, a gente pode produzir fazendo um polichinelo com o nosso filho, a gente pode produzir brincando com outras coisas e com ele, para produzir isso nele. Então assim, a gente precisa parar e pensar, a coisa não tá legal, o que eu vou fazer para resolver? O que está no meu controle, no meu alcance? Não está no meu alcance pensar naquelas pessoas que estão passando por muitas dificuldades que eu não vou conseguir. Se eu vou pegar e vou colocar dentro do meu carro uma cesta básica e eu vou distribuir para uma pessoa que está passando fome, aí eu tenho que pensar nisso. Agora, se eu não vou sair da minha casa, porque eu tenho filhos pequenos ali, eu não vou sair da minha casa, eu não vou me expor, eu não vou expor o meu filho, eu vou ficar em casa, então eu tenho que rezar por essas pessoas. Não adianta eu ficar nervosa, ficar angustiada, ficar ansiosa e não fazer nada. Se eu tenho certeza e convicção que eu não vou fazer nada por aquela situação, aquilo não está no meu controle. Então, eu tenho que focar no que está no meu controle. O que está no meu controle? Meu filho está ali, meu filhinho está ali, minha filhinha está ali, é adolescente ou é bebê, então eu preciso pensar nele. O que eu vou fazer para passar uma coisa boa para o meu filho? O que eu vou fazer para passar uma coisa boa para o meu filho? Eu vou fazer... Se o meu filho não quer fazer ginástica comigo, então eu vou fazer ginástica. Me disseram que fazendo ginástica a gente produz endorfina, a gente produz serotonina, a gente produz hormônios do bem-estar. Então eu vou me sentir melhor. E é fato, isso acontece mesmo. Se dizem para fazer se alimentar bem, por que se alimentar bem? Açúcar, farinha, provoca uma sensação de mal-estar na gente. Então, se o filho quer comer, passa o dia comendo. O filho só quer comer. Põe uma conversa nessa jogada aí. Conversa um pouquinho e diz, meu filho, vamos fazer o seguinte, aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco é o horário do lanche. Vamos fazer outra coisa aqui com a mãe. Vamos pintar, vamos brincar, vamos jogar botão, vamos fazer qualquer coisa. Tem um mosquito aqui. Matei. Vamos fazer qualquer coisa. Desculpa, mas não vamos comer agora. A mãe não vai deixar tu comer agora, porque senão na hora de realmente almoçar, tu não vai ter fome. Vamos fazer isso? Não, mãe, eu quero comer agora. Não, olha só. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Vai por mim, tu vai ver que... Aí se tu não comer besteira agora, vai chegar na hora do almoço, tu vai almoçar direitinho e depois só na hora do lanche, às 3 horas, aí a mãe deixa tu comer alguma outra coisa. Pode ser? Então, aos pouquinhos, entende? Mas, Kátia, como é que eu vou fazer isso se meu filho já tem o hábito de só comer besteira? Se os hábitos errados já estão intrínsecos na tua casa, na tua rotina, existe aí uma grande oportunidade de melhorar esses hábitos. Porque muitas vezes
os hábitos dos nossos filhos não são legais e a gente fala que a gente não tem tempo para melhorar esses hábitos, que a gente não tem tempo para orientar a babá, que a gente não tem tempo e agora a gente está com o nosso filho. Então nada melhor do que a gente conversar com o nosso filho sobre isso, sobre os hábitos, sobre o que é legal a gente fazer, o que vai dar um resultado legal a longo prazo. Dependendo da idade do nosso filho, a gente tem um certo palavreado. Dependendo da idade, a gente fala, tu tem que confiar na mãe, entende? Porque tu vai ver, a tua barriguinha vai ficar melhor, a tua cabecinha vai ficar melhor. Porque, gente, nós sabemos que muito açúcar causa um cansaço, causa uma fadiga. Então, assim, muita farinha também dá um peso, né? Então, eu não sou nutricionista, mas eu sou mãe de 3. Então, assim, quanto mais a gente consegue fazer uma alimentação legal, melhor os nossos filhos vão conseguir responder aos estímulos que a gente pede para eles responderem. A escola, melhor os nossos filhos vão conseguir fazer as lições, melhor os nossos filhos vão conseguir fazer o que tem que ser feito. E a gente também. Então, se a gente conseguir mostrar esses hábitos para os nossos filhos, vai ser muito melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha quem tá chegando aqui, a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Seja bem-vinda, Lívia. Então, o que a gente pode fazer para os nossos filhos? Quando eles querem comer o dia inteiro, a gente pode começar a introduzir alimentos mais saudáveis do que o normal, né? Então, quer comer o dia inteiro? Então vamos deixar uma frutinha lavadinha na geladeira, vamos proporcionar oportunidades para que eles comam coisas mais saudáveis. Isso vai melhorar na desenvoltura do dia a dia deles, entende? Se eles se alimentarem de muito açúcar, muita farinha, isso aí vai dar uma reação que não é legal neles. Então, assim, outra coisa que os filhos também ficam muito fazendo durante a quarentena, que os pais estão reclamando muito, é muito no celular, né? Então, assim, muito no celular, muito no computador, quando são adolescentes, vão dormir de madrugada. Então, isso não é legal. Se o filho precisa fazer lições de escola, da escola, que a diretora, que a professora manda links, então, assim, a gente precisa manter uma rotina com essas crianças. Se eles ficarem no celular o tempo inteiro e no computador o tempo inteiro de madrugada, eles não vão conseguir acordar, eles não vão conseguir ter um raciocínio legal. Então, é importante a gente conversar com os nossos filhos e dizer, gente, a gente tá passando por um momento complicado, um momento de quarentena. Toda a nossa rotina mudou. Vamos procurar fazer alguma coisa que nos ajude. E o que, mãe? O que pode nos ajudar? Tá tudo tão chato, tá tudo tão ruim. Então, nós vamos deixar isso um pouquinho melhor. A mãe vai te pedir algumas coisas, tu vai confiar na mãe e vai fazer o que a mãe tá pedindo. Se a gente não conversar, a gente não vai conseguir nada deles. É através da nossa conversa que a gente vai conseguir explicar e mostrar para o nosso filho o que é melhor para ele a longo prazo. Então, mesmo que no início a gente seja até um pouco chata, poxa, parece ser muito chato pedir para se alimentar bem, mas a gente tem essa função, é a nossa função educar os nossos filhos. Eles não pediram para nascer. E cabe a nós educar eles e mostrar. Tinha uma época, os meus filhos nunca foram muito de tomar refrigerante, mas muitas pessoas assim do convívio tomavam e eles me pediam. Então, quando eles começaram a ficar maiorzinhos, né, que a gente perde um pouco o controle quando eles ficam maiorzinhos, agora voltou. Eu vi essa reportagem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. O que o refrigerante causa no organismo das pessoas. Então, assim, eu olhei isso, eu fiquei impressionada. E aí eu coloquei na geladeira da minha casa. E eu lia para os meus filhos isso. Eu dizia assim, filhos, vocês estão vendo o que um refrigerante faz no organismo da pessoa? Em 10 minutos, é como se você tivesse ingerido 10 colheres de chá de açúcar. Em 40 minutos, a absorção da cafeína está completa
e as pupilas dilatam. E aí vai indo. Em 50 minutos, o ácido fosfórico empurra o cálcio, magnésio e o zinco para o intestino grosso e por aí vai. Então, assim, eu fiquei impressionada com isso. Eles não davam bola para isso. Sinceramente, meus filhos não davam bola para isso. E aí, o que aconteceu? Eu botei na geladeira e eu ia falando, tá comendo muito açúcar? Tá exagerando? Então, olha o que vai acontecer no teu organismo. As propriedades diurética da cafeína entram em ação, você urina. Agora tá garantido que você vai colocar para fora isso. Mas isso só depois de 1 hora. E aí vem aquela sensação do vício, né? Que o vício do açúcar causa uma certa dependência, digamos assim, né? Que a pessoa sente aquela produção de serotonina, se não me engano, endorfina, e aí tem vontade de comer mais açúcar. Então a gente precisa evitar isso, que aconteça, né, em casa, na quarentena com os nossos filhos. A gente precisa explicar o que acontece no organismo de maneira natural, porque nós não somos nutricionistas, nós não somos psiquiatras, nós somos mãe e pai. Mas a gente precisa e deve buscar conhecimento para poder passar para os nossos filhos um pouco de conhecimento do que ele está fazendo com o organismo dele, o que ele está fazendo. E a gente, como responsável, pode mudar isso. A gente, como responsável, pode dar um norte para o nosso filho. O nosso filho não vai comprar refrigerante, o nosso filho não vai comprar bolacha recheada, o nosso filho não vai comprar massa miojo. Todas essas coisas são os pais e as mães que colocam dentro de casa. Então, nós precisamos pensar o que a gente quer para o nosso filho. A gente precisa pensar que a nossa casa é o nosso universo e a gente pode transformar ele do jeito que a gente quiser. O nosso armário, a nossa geladeira, a gente pode colocar o que a gente quiser colocar dentro. E aí, a gente pode colocar também na nossa televisão o que a gente quer assistir, o que a gente quer ouvir, no nosso rádio, a música que a gente quer. Então, quando você se dá conta, a sua casa é o seu universo e você consegue educar o seu filho do jeito que você acha que é legal, do jeito que você quer. Deixa eu ver aqui o que a Lívia escreveu. Aqui em casa também sempre fomos incentivados a comer de maneira mais saudável possível. Isso aí, Lívia. Ensinar a fazer as melhores escolhas. É isso aí, obrigada. É importante porque se a gente não ensinar, se a gente não conversar com os nossos filhos sobre essas coisas, a gente vai esperar que os professores ensinem isso. É muita responsabilidade. Os professores não têm responsabilidade de educar os nossos filhos. Os professores têm uma responsabilidade de explicar aquela matéria determinada, né? E a educação tem que vir de casa. Então, assim, que tipo de filhos que a gente quer deixar para o mundo, né? Que tipo de filhos que a gente quer deixar quando eles estiverem prontos para uma vida adulta? Como que eles vão estar pensando, como que eles vão estar raciocinando no momento de crise, de pandemia, quando eles estiverem lá com os filhos dele? O que eles vão fazer? Eles vão lembrar de tudo que a mãe e o pai fizeram nessa crise. A minha mãe e meu pai conversava comigo, minha mãe e meu pai meditava, minha mãe e meu pai fazia ginástica, minha mãe e meu pai dizia para eu não comer besteira. O resto do mundo vai sempre contaminar com o senso comum. A educação que queremos tem que vir de casa. Isso aí, Lívia, é isso aí, falou tudo. A gente precisa dar uma educação para os nossos filhos da maneira como a gente quer que eles fiquem fortes para enfrentar o mundo lá fora. Então, assim, tá difícil nesse momento da pandemia, tá difícil. Eu não tô dizendo que tá fácil, mas eu tô dizendo que a gente, como pai, como mãe, a gente é que deve conduzir essa situação. Nós que devemos conduzir essa situação, não os nossos filhos. Então, se nós podemos conduzir os horários que eles devem lanchar, os horários que eles devem comer, então nós temos que fazer com responsabilidade. Se os nossos filhos precisam estudar porque eles estão recebendo links da professora, links da diretora com as matérias, então nós precisamos colocar um horário na agenda
para estudar com o nosso filho. Então a gente precisa pensar que a gente precisa sentar no chão da sala para conversar com o nosso filho. Fazer o que, gente? Não é a coisa melhor do mundo ficar trancada em casa durante 1 mês, 2 meses? Claro que não, mas nós precisamos resolver isso com maturidade, né? Deixa eu ver o que é a Lívia. Tô aprendendo como você, Lívia. Tu é um amor, obrigada. Outra coisa que eu anotei aqui para falar sobre as aulas da internet, que muitos pais e mães estão me perguntando e pedindo, pelo amor de Deus, eu não sou professora, eu não sei fazer, eu não vou fazer. Gente, tenha um pouquinho de empatia com seu filho, no sentido assim, é a aulinha dele, desculpa, é a escola, ele estaria lá todo dia de manhã, ele estaria lá todo dia de tarde, então assim, nós precisamos sim nos esforçar para fazer essa parte. Tem que adequar com o nosso trabalho, a mãe e o pai estão em casa trabalhando, tem que adequar, se não tem mãe e pai, é só eu, tudo bem, então tem que ter um tempinho para fazer isso. Faz uma rotina, vai dormir mais cedo, acorda um pouquinho mais cedo. Filho, a mãe vai te acordar amanhã, 8h30, porque tem que fazer a lição, a professora mandou o link. Ai, Kátia, mas eu não sei, eu fico perdida. Então, tenho uma ideia para te dar. Entre em contato com a professora e abre o coração. Seja vulnerável, diz, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo a organização para fazer essa atividade com meu filho. Liga para a diretora da escola. Ou outra situação também que eu acho muito importante, procurar orientação, por exemplo, assim, em canais especializados. Gente, tem muita gente boa por aí com educação de filhos. Tem o canal da Isa Minatel, tem o canal do Léo Frame, tem o canal do Augusto Cury, tem muitos canais, tem vídeos excelentes no YouTube, gente, de pessoas muito especialistas na arte de educar os filhos. Tem até psicólogos que são formados exatamente para filhos. Eu tô aqui falando como mãe de 3, eu sou especialista em educar meus 3 filhos, no sentido de uma pessoa comum educou 3 filhos e deu certo, a educação deu certo, agora eles são adultos maravilhosos, sem falsa modéstia. Então eu tenho essa missão de passar para os pais e para as mães as dicas que deram certo comigo. E eu falo isso de uma maneira muito tranquila, dizendo assim, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nutricionista, mas eu fui fazendo do meu jeitinho e eu fui falando e abrindo meu coração para os meus filhos e toda a informação que eu tinha, que eu recebia, eu não retinha informação, eu conversava com eles, eu abria o meu coração para eles. Deixa eu ver o que o pessoal tá aqui. A Louca Ajuda entrou, seja bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada, Lívia. Então, eu acho que pedir ajuda e saber para quem pedir ajuda é muito importante. Assim, fazer uma boa pergunta, uma pergunta correta, às vezes não é tão importante quanto saber para quem perguntar. Então, isso é importante. Assim, se o filho é um adolescente, por exemplo, e ele tá muito na internet, tá vendo muitos vídeos, tá vendo muita série, é legal conversar com o filho, é legal saber um pouquinho, entrar no universo dele. Ah, mas ele não conversa comigo. Então agora chegou a oportunidade para conversar com seu filho, né? Olha só, a Pri entrou. Oi, Pri, seja bem-vinda. A Pri ou Fábio, eu não sei se é o Instagram de um ou de outro. Gente, se a gente não consegue a atenção do nosso filho, se o celular, que é aquele aparelhinho desse tamanhozinho, é mais interessante do que a gente, é porque a gente precisa dar uma trabalhada boa nessa relação, né? Como é que a gente vai trabalhar essa relação? Eu tenho alguns vídeos aí que eu gravei, eu tenho algumas coisas já prontas, até se alguém precisar me peça que eu mando os vídeos. Desculpa. E esses vídeos dão umas dicas, assim, dão umas orientações. O que fazer para ser mais interessante para o meu filho do que o celular dele, né? O que fazer para colocar limite, o que fazer, como não ser chato,
Porque assim, eu acho que ser pai e mãe não deve ser chato. Eu acho que o pai e a mãe não deve ser chato. O pai e a mãe deve ser legal, deve ser divertido. Eu sempre tive digamos assim, esse perfil alegre com os meus filhos. E sempre fui braba e parece contraditório, mas não. Então, assim, cada um tinha o que fazer dentro de casa, entende? E, por exemplo, a Thaís era mais bagunceira, deixava a cama desarrumada, deixava isso, deixava aquilo, e eu pedia pra ela arrumar. Então a gente passava muito tempo batendo de frente. Mas aí a Thaís, a Laura e o Bruno arrumavam as coisas, lavavam a louça deles, arrumavam a cama, arrumavam os brinquedos, arrumavam as bagunças, e a Thaís não. Então, mais um motivo para eu dizer, Thaís, olha só, o Bruno e a Laura já arrumaram. Guarda os teus brinquedos, guarda as tuas coisas, guarda a tua mochila, olha o tênis na sala. Então, agora ela tem a casa dela e agora ela sabe como é legal, como é gostoso ter uma casinha arrumada, organizada. Então, assim, cada um no seu tempo. Se um filho tem uma tendência a ter mais habilidade para uma coisa e não para outra, a gente precisa prestar atenção nisso também. Muitas vezes, por exemplo, a gente pede para o filho arrumar a cama e ele arruma de um jeito muito ruim. Tá, deixa assim. Tinha uma época que os meus filhos davam aquela arrumadinha assim, só puxar a coberta, sabe? Deixava tudo meio emboladinho. E eu tapava só com a peneira. Depois chegou uma hora que eles caíram na real. Gente, não adianta puxar a coberta, tem que sacudir o lençol mesmo, né? Deixa eu ver o que a Pri botou aqui. Por mais difícil que isso possa parecer, hoje é a Pri que tá aí, ó, viu? Então, assim, é difícil, mas a gente precisa conversar, sabe? Então, assim, o pai e a mãe, eles precisam ter autoridade, eles precisam dar limite com suavidade, com gentileza, com amor, sabe? Por exemplo, assim, a casa é minha, eu vou dar ordem aqui dentro, entende? Então a gente precisa colocar o filho no lugar dele, a gente precisa colocar a nossa hierarquia a nosso favor, pro bem dele. Então, assim, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe e eu sei o que é melhor pra ti. Tu pode pensar que não, mas eu sei o que é melhor pra ti. E se chegar nesse ponto, melhor que não chegue nesse ponto. Porque se conversando numa boa, o filho vai fazendo as tuas orientações, vai seguindo as tuas dicas, é a melhor maneira. Mas se o filho é resistente, se o filho não segue as dicas, é a hora do pai e da mãe colocar limite. Por exemplo, o pai e a mãe precisam trabalhar, mas os filhos estão dentro de casa, como é que o pai e a mãe vai trabalhar? Filho, agora eu preciso de 2 horas para ler um artigo aqui muito importante para o trabalho, eu preciso responder lá para o chefe da mãe, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Fica quietinho um pouco, brinca baixinho, fica quietinho aqui. A gente precisa abrir o jogo, gente. A gente precisa abrir o jogo. E assim, não são os nossos filhos que tem que... a gente tem que entrar na dança, sabe, dos nossos filhos. São os nossos filhos que tem que dançar conforme a nossa música, sabe? E se a gente tiver carinho por eles, se a gente tiver respeito por eles, se a gente demonstrar que a gente está preocupado com o bem-estar deles, com o futuro deles, se a gente tem empatia pelos problemas que eles estão passando, os nossos filhos estão tendo problemas nessa quarentena também. Então, de repente, é a hora da gente sentar do lado, de identificar uma birra. Por que tá tendo aquela birra? O filho tá querendo demonstrar alguma coisa que não tá conseguindo demonstrar com palavras, porque o nosso filho ainda não sabe formar uma frase com sentido, não sabe raciocinar a ponto de dizer: mãe, eu tô tão angustiada, eu tô com medo porque alguma coisa ruim tá acontecendo e eu tô com medo. O filho não sabe dizer isso. E aí ele faz birra, aí ele é ríspido, aí ele grita. Então é a hora da gente baixar a poeira, respirar fundo, né? Aquela meditação que a gente devia estar fazendo e sentar do lado do filho, fazer um carinho. Às vezes não precisa falar nada, às vezes só fazer um carinho já baixa a guarda, né? Gente, não tem o que o amor não consiga resolver. Não tem o que o amor não consiga resolver. E se a gente educar, tudo que a gente fizer
a gente colocar os nossos princípios como prioridade, a gente vai sempre no caminho certo. Os nossos princípios de empatia com o nosso filho, de solidariedade com o nosso filho, de integridade. A gente precisa ser íntegro com o nosso filho. A gente precisa... Como que a gente vai estar entupindo o nosso filho de besteira sendo íntegro? Gente, eu já dei miojo para os meus filhos. E ontem eu vi não sei o que eu vi na TV, o miojo me deu uma saudade, porque as porcarias são gostosas, né? É gostoso comer uma porcaria, né? E eu dava isso, e eu pensava, meu Deus, eu dava porcaria. Mas no momento em que eu tive consciência que aquilo não fazia bem, eu parei. Porque quando a gente é ignorante, a gente não tem culpa. O nosso filho, quando erra, ele pode estar errando por ser ignorante ainda. Ele pode estar errando por não ter aquele conhecimento. Mas no momento em que a gente tem o conhecimento, a gente sabe sobre uma determinada coisa e a gente faz aquilo de novo, a gente erra de novo, a gente está sendo irresponsável. Então, a ignorância não é o problema é a irresponsabilidade de saber que o refrigerante faz mal e ficar entupindo um filho todos os dias de refrigerante, ou de ir no supermercado e comprar um monte de garrafa de refrigerante e deixar na geladeira para ele pegar, ele abrir, ele botar no copo e ele tomar. Então, assim, a gente precisa ser responsável e pensar, eu vou ter que conversar com meu filho sobre refrigerante. Aí vai aquilo, ó, de colocar na geladeira, que nem eu fiz. Eu coloquei isso aqui na geladeira, eu fui a chata. A mãe é muito chata, porque a mãe fica falando coisas de alimentação saudável, a mãe fica falando coisas... Eu fui chata. É o ônus. E o bônus depois, gente. O bônus depois. Meus filhos fazem atividade física, meus filhos se alimentam bem. Eles comem besteira? Eles comem besteira. Eu também como besteira. Mas eu posso garantir para vocês que não é o hábito, não é o dia a dia, aqueles 6 dias da semana. Eles comem besteira 1 dia na semana, 2 dias na semana. Quando os meus filhos comem muita besteira, eles se sentem mal, eles me falam, sabe? Então, porque a gente teve um hábito legal quando eles eram crianças. Isso dá trabalho. Então, assim, ser responsável, encarar que a gente vai ter que ter uma conversa séria com o filho. Filho, tu não vai poder ficar comendo isso todos os dias, a mãe não vai mais comprar. Mãe não vai mais comprar. A mãe vai comprar só para te comer 1 ou 2 vezes na semana tal coisa. Ou refrigerante, ou chocolate, ou sorvete, ou... Entende? Só que o que é mais fácil? Mais fácil é deixar aquilo à disposição para os filhos irem comendo, irem tomando, e aí eles não incomodam. Isso é mais fácil, né? Mais fácil é deixar o filho o dia inteiro na internet, o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, o dia inteiro olhando sei lá o que, sem interagir com a família, sem conversar, sem falar o que ele pensa sobre as coisas. A gente às vezes não sabe quem são os melhores amigos dos nossos filhos. Às vezes a gente não sabe o que o nosso filho pensa sobre o que ele quer fazer do futuro dele. Às vezes a gente não sabe e a gente agora está confinado em casa. A gente está numa quarentena e a gente não conhece o nosso filho. Então, gente, a gente precisa cair na real. A gente precisa chegar... E se o filho é grandinho, e ele pode até achar estranho assim, ó. Bah, a mãe tá meio louca. De um tempo pra cá, começou a querer conversar, começou a querer ver o que eu faço na internet. Mas não é investigando, é querendo saber para entrar no universo do filho. É querendo saber para conhecer o filho. Filho, me ensina esse jogo. Qual é a série que tu tá vendo? Sobre o que fala a série que tu tá vendo? Deixa eu ver aqui. O mais fácil sai mais caro. É verdade, Pri. É o barato que sai caro, né? Tipo assim... É barato agora, mas depois é muito caro. Eu falo muito uma frase assim, ó. Conecte-se com seu filho antes que seja tarde. Porque se a gente não trabalhar agora, se a gente não se dedicar agora, depois pode ser... Será que voltou?
falou aqui pra mim que eu tô com uma conexão fraca, mas eu acho que agora voltou. Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui. Não sei se tá... Eu acho que deu uma pausada. Mas, gente, já tô quase encerrando aqui. Resumindo, gente, pra ter calma com os filhos, é se abrir, é conversar. É usar o amor que a gente tem dentro do nosso coração para pedir ajuda também para o nosso filho. Filho, ajuda a mãe. Filha, ajuda a mãe. A mãe também tá angustiada, a mãe também tá nervosa. Vamos fazer umas coisas diferentes para a gente deixar a nossa quarentena mais alegre, mais animada. Vamos ter novos hábitos, novas atitudes. Se a gente está passando uns dias meio pesados aqui em casa, vamos fazer umas coisas diferentes. Vamos fazer uns polichinelo, vamos meditar, vamos entrar nos sites aí, vamos entrar nos Instagrams diferentes para ver se a gente tem ideias diferentes. Procure, pesquise, estude. Estudar, gente, é importante os pais estudarem para serem pais melhores. Gente, eu tenho um canal no YouTube que tem muitos vídeos, eu tenho mais de 15 vídeos que dão dicas assim... muito específicas, bem passo a passo, assim, porque o bate-papo hoje foi meio assim, foi meio, como é que eu vou dizer, o bate-papo foi meio pingadinho, né, mas eu tenho vídeos mais densos de meia hora que explicam passo a passo sobre determinado assunto. Então, se eu tô à disposição no meu direct, tô querendo muito ajudar, contribuir, dar essa parte que eu posso ajudar nessa época tão difícil que os pais e as mães estão passando com os seus filhos em casa. E eu tô à disposição. É isso aí, gente. Muito obrigada pelas pessoas que ficaram aqui, que me escutaram de coração. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.